Bem-vindos à gravação número 13 podcast, o ano que o Zagallo morreu. Tá gravando. Fala galera, eu tô aqui com o Marcelo, ele que é sócio proprietário do Solos em Porto Alegre e também é o responsável criativo pela coquetelaria do Solos. Marcelo, bem-vindo. Esqueci de falar, meu amigo de infância, que é o principal. Deu um soquinho do Galvão Bueno agora do nada. Mas é a segunda vez que eu trago alguém para o podcast que não é de cozinha, né? Semana passada a gente teve sobre marketing, né? Marketing de cozinha, e hoje a gente está aqui sobre coquetelaria. Então, Marcelo, para as 5 pessoas em Porto Alegre que não te conhecem, conta para nós, dá um resumo aí do currículo. Quem é o Marcelo, dá o currículo online aí. Então, primeiro agradecer, né? Eu conheço o Ícaro há algum tempo, inclusive trabalhei no açougue, a gente trabalhou junto. O Marcelo que a gente jogava bola junto e aí a gente precisava de alguém para fritar polenta no açougue, porque eu fui promovido de fritador de polenta para esquentador de carvão, né? Eu fui promovido e aí a gente precisava de alguém para fritar polenta e o Marcelo ia lá nos domingos fritar polenta. Às vezes sábado também, era divertido, mas trabalhava bastante. Não sei se essa é a palavra, mas era divertido. A gente era jovem também, né? Ali eu acho que, cara, ele foi um início de trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Mas falando de hospitalidade, assim, comecei muito em navio de cruzeiro, virou minha chave, né? Foi em 2014 ali. Mas antes eu já tinha trabalhado de garçom em 2013. Em 2014 eu fui pro navio e quando eu voltei do navio eu fui parar no bar aqui de Porto Alegre. Mas quanto tempo no navio? Fiz um contrato, fez 8 meses. E pra mim ele foi uma divisória, assim, porque eu entendia que depois desse contrato eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Eu tava com 21 quando eu fui, 21. E eu sabia que eu não queria voltar pro navio. Garçom no navio? Eu tava de assistente de buffet, depois fiz um treinamento e acabei o contrato sendo promovido para assistente de garçom. Pra onde que o navio foi? Essa época eu embarquei na Itália, fui para Civitavecchia e dessa cidade a gente foi para Roma e acho que a gente embarcou em Savona, se eu não me engano. Mas conheci 16 países em 8 meses. Parou? Cada país tu parou? Sim, para umas horas ali tu consegue descer e aproveitar, às vezes tu só quer dormir, quer estar cansado. Mas essa rotina é bem massa, tem gente que segue carreira assim, eu vi que não era pra mim. Mas tu consegue conhecer o mundo, dentro do navio tem um plano de carreira interessante. Então tem pessoas que ficam 10 anos lá e vão subindo de cargo assim em cada contrato, né? Então 8 meses direto no navio, conheci 16 países, outras culturas e foi ali que eu comecei a ter esse serviço de hospitalidade de modo geral, né? Então a hotelaria entrou na minha vida profissionalmente assim ali. E quando eu volto para Porto Alegre, volto pro bar. Do bar eu aqui de Porto Alegre começo a trabalhar de garçom, depois vou pro bar, viro chefe de bar, fico 2 anos nesse que foi a Virgin Bar aqui de Porto Alegre, o bar que existe até hoje. E depois desses 2 anos, 2017, recebo um convite para ser chefe de bar do Agulha, bar que já existe também, ainda existe, ali no 4º Distrito, existe há bastante tempo, ainda virou uma referência assim de casa de shows e coquetelaria também. Então a gente conseguiu implementar um processo bem legal nesses 5 anos que eu fiquei lá, assim, então acho que foi de grande aprendizado. E quando eu saí de lá, eu ainda estava na época da pandemia, então apareceu a oportunidade de eu fazer um assessoramento na Serra Gaúcha, do restaurante do Rodrigo Belora, do Vale Rústico, Guaraipo, que é o grupo bem legal que tem na Serra, o Tubuna também. Então hoje ele tem mais 2 restaurantes, se não me engano são 5 restaurantes total que o grupo tem. E eu era responsável pelas bebidas lá pela criação das bebidas, treinamento, né, da equipe, assim. Então foi um tempo bem legal que eu passei lá. E surgiu a oportunidade nesse longo de
Hoje eu sou professor convidado do curso de gastronomia da Unicinos, então a TCC do pessoal é criar um menu de degustação, criar um menu, e isso inclui um drink. Então ensino os alunos da Unicinos a fazerem esses drinks assim. E já dei aula para a ABS, Associação Brasileira de Sommelier do Rio Grande do Sul, de coquetelaria mesmo, um curso de sommelier master, um curso bem completo que eles têm, que é bem legal. Então fui seguindo carreira, fiz curso, né, quando eu voltei para Porto Alegre, fui para São Paulo, fui para Minas estudar cachaça, fui para São Paulo várias vezes fazer curso lá. Então acho que tem esse trajeto assim de educativo na minha vida também, que está junto com o bar. E depois que eu saí do Agulha, eu vou entrar de sócio aqui no Solos. 5 meses de Solos, a gente recebe um convite para abrir no Barra. E a gente está com 2 restaurantes, menos de um ano. Então a gente tem muito de bar, muito de restaurante também. A gente consegue fazer uma coquetelaria bem legal no restaurante. E está sendo uma outra fase da minha vida profissional, assim. A gente tem quase 30 pessoas na equipe, então contando os 2 restaurantes, né? Então são uma nova fase de gestão, de como lidar com essa parte criativa junto com a gestão, junto com a parte administrativa. E é um desafio, mas ao mesmo tempo fico feliz com esse meu plano de carreira, que eu sempre quis ter meu estabelecimento e ter chegado até aqui, né? Então ainda, só que chegar até aqui e se manter aqui que é o mais difícil, né? De ter essa... Chegar é fácil. Tu chega a abrir, mas manter é o dia a dia. E o nosso trabalho é constância, né? O nosso trabalho é dia a dia. E essa rotina que a gente tenta implementar. Então, quem trabalha com a gente também traz um pouco da nossa história, que eu estou resumidamente contando aqui um pouquinho essa introdução, mas que a gente consegue também motivar quem trabalha com a gente. Se a pessoa tem esse objetivo, ou se não, se ela tem outro objetivo. A gente nos pega em muitos momentos aqui no Solos e no Costeiro, que de quase uma mentoria assim, para pessoas novas que entram e querem ou que às vezes tem vários tipos de profissional, né? Então a gente consegue ter essa leitura e também ajudar quem entra com seus objetivos pessoais, profissionais. Que era o que tu queria quando começou, né? Exato. Buscava isso. Exato. Então uma construção ampla, ao mesmo tempo satisfatória, dá trabalho, não é fácil, mas é bem gratificante, assim, a gente gosta muito. Tá, e a história do navio, eu nunca fui pra navio, né? É o que falam mesmo? É o filho chora e a mãe não vê? Porque a galera me pergunta toda hora no Instagram, fala, o que tu acha de começar em navio, o que tu acha de navio? E eu não sei, eu não trabalhei em navio, mas eu falo, olha, eu ouvi falar que é pesado. Cara, uma escola assim, se tu é com objetivo, eu acho que eu fui claro, acho que não tem idade correta pra ir, né? Mas na minha perspectiva, e acho que não tem idade certa pra nada, né? Eu acho que não tem cada um tem seu tempo de achar as coisas, mas pra mim foi importante ter ido com a idade que eu fui. Mais novo? Mais novo, tava com 20, 21 e voltei com outra cabeça assim e também com uma outra perspectiva profissional. Só que trabalha insanamente, assim, né? Tu trabalha bastante e dentro do navio tu trabalha todo dia. Um dia tu vai ter um expediente de folga. Normalmente quando tu vai falando do nosso setor de hospitalidade, né? Falando de bar, restaurante, de salão, é um dos setores que mais trabalha. Tá sempre aí, claro, aí tem vários cargos dentro do navio, né? Mas falando especificamente do nosso setor, tu trabalha almoço, café da manhã, janta, então tu vai estar todos os turnos ali, né? Tem horários bem puxados assim. E ao mesmo tempo tenho amigos até hoje que estão lá. Que seguem carreira, mudaram de posição. Tem gente que era do bar, que foi para atendimento do shopping do navio, né? Que é mais tranquilo, mas ao mesmo tempo tem suas demandas, né? De estar lá sempre. Mas, cara, é puxado, tem que ir com um pensamento que não vai ser fácil, tu não vai conseguir. Tem horas que tu vai querer só dormir,
tu não vai querer... A primeira vez que eu tava viajando no trajeto, que ia ficar 8 dias fazendo um trajeto, a gente parou em Istambul. E, pô, Turquia, eu falei, como é que eu... Tem que ir, tem que conhecer. Eu tava tão cansado, cara. Que não rolou. Aí eu pensei, eu olhei o trajeto, que sabe onde o navio vai passar umas 3 semanas à frente, tipo, sabe no mês onde ele vai ir. Aí eu falei, hoje eu não vou, mas semana que vem. E eu dormi, cara. Dormi porque eu tava precisando, uma cidade incrível, depois eu conheci. Porque precisava descansar. Cara, tem vezes que tu tem que escolher, ou eu descanso, ou eu vou conhecer esse país que eu tô muito afim de conhecer, mas é uma escolha difícil, porque tu vai cansado pro país, tu não consegue aproveitar. Não consegue aproveitar, Aí, e tu, enfim, trabalha muito e tem questão cultural, muitas culturas, muitos indonesianos, filipinos, indianos, que tu tem que se adaptar numa convivência global, né? E tu divide cabine, no meu caso, né? Precisa falar inglês? Preciso falar inglês, apesar de eu conhecer pessoas que falavam... Pouco. Meu inglês ele é bem pobre. Assim, mas assim, não falo inglês, quer ir pro navio, dá pra ir, dá pra se virar. Cara, eles pedem inglês por uma questão de segurança, né? Sim. Então, lá dentro, Então, tu sabe falar fire? Eu conheci muitas pessoas que não conseguiam falar inglês. Sim. Ou falavam inglês, só que a companhia, ou a agência, ela vai exigir isso em inglês, porque tu faz entrevista em inglês. Sim, tem que ter um mínimo. Dependendo do teu nível de inglês, ou se tu fala outros idiomas, tu consegue quanto maior a tua desenvoltura de comunicação, mais tu vai conseguir vagas de melhores e que às vezes pode trabalhar na recepção, por exemplo. Mas eu já conheci uma galera que não falava quase nada, assim, que não conseguia colocar 2 palavras uma depois da outra e mesmo assim estava trabalhando. Sim. Cozinheiro, coisa assim, que não lida direto com o público, né? Exato. Então, esse perfil de... Às vezes tem a galera da manutenção, que ele falava muito pouco inglês. Conheci gente... Eu tava de assistente de buffet, depois fui assistente de garçom, que era também um cargo acima ali na hierarquia do salão. E depois é garçom, depois buffet supervisor, MET, enfim, MET 1, MET 2, MET 3. Mas toda essa construção ali de atendimento ao público, tu melhora falar inglês. Mas tinha pessoas nessa hierarquia acima de mim, na primeira escala ali, tipo, eu tava na System Waiter, que eles não falavam quase nada de inglês, assim. E até os METs, que são a grande maioria europeu, italiano, essas posições maiores, é um inglês com sotaque italiano, né? Sim. Tem muitas companhias que elas têm a bandeira italiana, mas a companhia é americana. Então tem essa situação também tem o inglês que eles falam no navio, não é um inglês que tu vai ter em nenhuma língua nativa, porque tem dialetos próprios. É uma mistura, Aí tu mistura tagalo, que é das Filipinas, tu mistura hindi, tu mistura várias coisas, italiano, Sim. português, e todo mundo se entendendo. Inglês, e todo mundo se entende. Então tem dialetos dentro do navio, por exemplo, quando o cara faz um fecha bem levando sem seriedade, bem assim, meia boca. quando o cara faz um fechamento ruim, assim, faz mascarando ou mascara aquele fechamento, o pessoal chamava de saboneta. Fez saboneta. Ou se usava muita basura, né? Que é lixo italiano, o pessoal se xingava assim na cozinha. Então, lá dentro, imagina, um restaurante, a gente já cabia lá 5.000 pessoas nesse restaurante. Eram 2 turnos de jantar. Todo dia lotado o restaurante. Então, a cozinha é gigante. Eu nunca servi 5.000 pessoas num dia. A cozinha é gigante, o planejamento é enorme, a cozinha de produção não para, fora os eventos que tem, noites específicas. Especiais, né? Carregava bandejas com 12 pratos, às vezes não podia mais de 12, né? Mas às vezes carregava 15. Então tu tinha um espaço lá que era as sopas, tu tinha um espaço que era da padaria. Não, tem tudo. Tu tinha da cozinha fria, aí tu entrava com a bandeja, aí o garçom te dava a lista dos itens que o pessoal pediu, ele retirava o pedido.
o assistente de garçom, ele pegava as bebidas e pegava os pratos. O garçom só tirava o pedido. Se o garçom quisesse te ajudar, aí ele ia e pegava as bebidas. Ah, vai lá pegar as bebidas enquanto pega as comidas. E ajudam? Tem uns que não. Sim. Eu já vi muita... porque brasileiro já chega com estigma, né? Sim. Então a gente chega com estigma de vagabundo. De vagabundo, normal, em qualquer lugar do mundo. E daí tu tem que provar, né? Aí uma vez eu trabalhei com um cara da Nicarágua, porque um brasileiro faltou, e como eu tava em treinamento, eu trabalhei em quase todas as estações do navio, ali que tinha 3 restaurantes. Daí tinha um restaurante que era menor, que era mais exclusivo, tinha o My Way, que era referências ao Frank Sinatra. Eu trabalhei na companhia Air Costa e no navio Costa Pacífica, que na época que eu tava lá foi eleito o melhor navio da companhia, assim, legal. de restaurante, assim, e eles fazem uma competição interna, assim, para ver qual navio tá melhor. Então nessa auditoria a gente foi melhor, né, nesse mês de contrato que eu tava. E o My Way, o New York, e o Sansara, que era o restaurante exclusivo. Eu trabalhei nos 3 restaurantes lá, mais o buffet, que é um deck enorme, gigante, que tem que repor várias coisas, né. Então foi muito legal conhecer essa organização e ao mesmo tempo chegar dentro uma operação desse tamanho, que me abriu muito a mente, assim, né? Então eu ia, nesse momento lá do barco, eu não precisava recolher os copos do barco, por exemplo, porque daí tem a galera do barco que faz isso, mas eu recolhi o copo, então eu ficava tipo, o copo tava vazio, eu sentia o aroma, e daí eu falava com o bartender assim, esse drink é tal. E ele, esse aí, esse já drink é tal. Já tava ligando os pontos. Eu tava, porque eu queria ir pro bar já naquela época, só que fui mandado pro restaurante. Isso faz uma puta de uma diferença, né? Eu participei de um podcast semana passada e ontem eu tava falando com o Ricardo Dornelles no Instagram da ECOA, e a gente falou muito disso, porque essa proatividade, resiliência, tudo que tu cria, assim, tu fala, pô, tu não precisava pegar os copos, Sim. mas tu pegava. Sim. Eu tenho uma rixa muito grande com aquela galera que fala assim, eu não consigo subir de cargo, mas ao mesmo tempo eu quero mais dinheiro, eu não vou fazer mais do que o meu trabalho demanda, essas coisas assim, né? Sim. E aí eu falo assim, eu sempre fiz mais que o meu trabalho demanda, porque eu gosto, porque eu quero. Sim. E aí depois tu planeja, tal. Se tu almeja um crescimento profissional dentro do nosso setor, Tu precisa fazer tem que isso. fazer isso. É. Então, esse setor de A e B, cara, tipo, eu quero chegar lá. Como é que eu chego lá? Entendendo todos os processos que tem que entender. Sim. Então, e ok, tu não quer entender os processos, quer fazer somente o feijão com arroz ali. Ok, também. Não tem problema nenhum. Só que tu não vai ser o... Exato. Só que ao mesmo tempo tem 2 pessoas que trabalham e fazem, uma sugere coisas, faz mais coisas, e a outra não. Quem é que vai... Quem é que vai ser promovido e crescer? Com certeza. E a gente tem ao máximo implementado isso aqui dentro dos solos, de uma construção aqui dentro. Tem, hoje a nossa gerente, a Diandra, lá do Solos Costeiro, ela entrou com atendimento. Quem inclusive foi nosso primeiro gerente foi o João, que ele foi maître do Pomodoro lá em São Paulo, e a gente se conheceu no navio. E ele estava trabalhando em hotelaria, já trabalhando como gestor de eventos em hotel, e a gente alinhou para ele vir aqui e nos ajudou bastante, assim. Só que ele recebeu a oportunidade de estudar em Harvard, então ele foi para os Estados Unidos, e ele foi agora mês passado. Tá, e a Diandra a gente capacitou e a Diandra entrou com atendimento, com pouca experiência, e hoje a gente confia plenamente nela, assim, como uma liderança. E deixa eu te perguntar, qual foi a tua reação quando ele falou que ele ia para Harvard, ia sair daqui e ia lá estudar? Eu falei para ele, tem que ir. Tem que ir, né? Porque isso é uma coisa que... Porque ele chegou pra mim e falou, mas não vai? Eu falei, cara, eu vou brigar contigo se tu não for. Isso pra mim já mostra tudo, né? Quem tu é, como vocês trabalham, porque eu sofri muito na minha carreira com isso. Vários lugares que eu tinha uma oportunidade de crescimento ou de evolução, era aquela coisa assim, mas eu não quero que tu vá embora, mas a gente tem evento, mas a gente precisa de ti. Sim. E fica aquela coisa do cozinheiro, assim, também na coquetelaria de,
eu não posso ir embora, senão eles vão ficar mal sem mim. Sim. E se realmente o negócio está fluindo, pô, o cara vai estudar em Harvard. Eu não quero ele aqui, eu quero que ele vá estudar, entendeu? Eu quero que ele vá crescer. E justamente foi o que eu falei com ele, porque ele estava numa transição também na época, uma outra transição de outro setor, e ele falou, não, queria ficar e ajudar. Eu falei, mas se tu ficar, eu vou ficar com raiva de ti. Vai? Sim. Senão, porque, cara, eu acho que ele entrou, todo mundo que entrou, a gente quer que saia pelo mesmo lugar que entrou, cara, pela porta da frente. Assim. Sim. Então é uma construção que é de dia a dia, é comunicação, é deixar claro alguns processos e que a gente, claro que vai errar, né? Só as partes, né? Não estou dizendo que é uma mil maravilhas, assim, a gente erra muito para acertar, né? Sim. E inclusive eu acho que quando a gente acerta foi porque a gente errou muito, né? Falando em gestão, né, de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está muito na operação também. Eu, Gustavo, que é meu sócio, que cuida da parte da cozinha, toda essa gestão da cozinha, o Jackson também, que é o cara mais administrativo. Então a gente tem esses 3 pilares da sociedade que também estão muito dentro da operação. Isso facilita muito porque a gente consegue ver a operação de dentro. Então, lidar com esse crescimento das pessoas dentro da empresa foi uma coisa que primeira vez que eu vi foi no navio. Claro que dentro do navio tem umas questões, né? Se tu for europeu, tu vai conseguir muito mais fácil essa ascensão, né? Filipino, brasileiro... É mal visto, né? É mais difícil de chegar em posição. São raros as pessoas em posições de liderança lá dentro. Tem bastante, sim, porque são companhias são grandes. Então vai ver muita gente, mas proporcionalmente, por exemplo, gerente de hotel, que é o cargo máximo ali do hotel ali, que só perde o salário pro capitão. E o cara o bar manager também ganhava um salário excelente porque vão ser europeus. Esses caras, muito dificilmente tu vai encontrar alguma pessoa que não seja europeu. Entendi. Né? Europeu ou essa companhia americana, né? Americanos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou das viagens, tu falou assim, foi pra Serra, foi pra Minas, tu foi pra Amazônia também, né? Não fui. Não foi? Então tu foi pra Minas. Mas tem um contato lá que eu te mandei, que daí E assim, tu teve o contato do navio, das viagens, e toda hora tu falou, me abriu a cabeça. Claro, às vezes tem pessoas que não têm condições de viajar. Eu, antes de sair de Porto Alegre, eu só fiquei em Porto Alegre. Sim. Eu não fiz tantas coisas. Eu só fui viajar trabalhando. Então, eu fui pro Peru trabalhando quando eu tinha 18 anos. E isso me abriu a cabeça. Sim. E aí eu queria que tu fizesse aí um resumo, o quão importante é viajar e conhecer outras culturas para abrir a tua cabeça no desenvolvimento como criativo e tudo em hospitalidade. Sim. É cultural que eu vejo, né? A gente chega num lugar, por exemplo, uma viagem de hospitalidade tem que fazer para São Paulo, que tem um outro nível de hospitalidade, porque recebe muito mais gente e consegue entender. Quando eu voltei de São Paulo, eu falei, gente, tem muita coisa que melhorar, assim, eu digo como um todo do setor, porque acho que antes de viajar, é tu conhecer o que tem na cidade também, e aí tu vai ter um nível comparativo. Mas acho que lá eu como melhor esse prato, lá eu tomo melhor esse drink. Então a gente sair para comer é muito importante também. Sair é um investimento, porque tu sentar para quem é do bar, tu sentar no balcão do bar, tomar um drink, conversar com quem tá trabalhando ali, ver o dia a dia, tu aprende uma outra rotina de trabalho sem trabalhar ali, tu tá curtindo, bebendo, entendendo, olhando os processos, tanto que tu deve ser assim também, né? Tu sai, não consegue relaxar, né? Tu fica olhando tudo assim. Aquele garçom errou ali, o pessoal do bar tá demorando com outra coisa. Aquela parede não tá pintada direito. Exato. O cara vê tudo, porque a gente fica... Viu essa paranoia. Fica chato também, né? Quem sai com gente que trabalha na área assim, é isso. E daí
tem que aos poucos tu desligar isso e tu falar, filtrar, né? essa- Hoje em dia eu não falo nada, é. mas antigamente eu era bem O chato. cara pega e começa a falar e não para. Mas quando tu vai num lugar e fala, pô, tá tudo rolando, a música É uma sensação muito boa. A música tá num volume legal, a temperatura do ar-condicionado, tá, a acústica é boa. Tudo. Foi boa noite que eu recebi, foi uma explicação do cardápio. Daí tu vê que às vezes quando rola isso, enche assim. Dá um tesão. E às vezes tu tem isso dentro da tua própria cidade, só que tu só vai encontrar fora, porque tu não sai da tua cidade. Entendi. Então eu acho que é importante sim viajar. Eu acho que abre muito, assim, sentar no balcão fora, ver como é que ele funciona. Mas E São Paulo, então, é o pico. Acho que da América Latina, na época que eu estava no navio, fui para Buenos Aires também. A galera fala muito bem de outros, Buenos Aires. Com outros olhos eu estava, né, na época. Hoje eu já iria com outra mente, assim. Mas é uma cidade também que respira muito hospitalidade, trabalha muito com turismo, assim, né. E cidades turísticas têm esse estigma de ter esses lugares pega turistas, né, assim também. Então tu vai filtrando isso, né? Pra que isso aqui é? Nunca entrem num restaurante que o nome é restaurante. Entendeu? Ponto final. Falei isso para um amigo meu na Itália, ele estava indo para a Itália e falou, me dá umas dicas. Eu falei, cara, se tiver um restaurante que se chama Ristorante, não entra. Aí ele foi num e me ligou e falou assim, tu tava certo, que merda que eu fiz. E aí isso, cara, tem muita... Porque é muito volume, né? Então tem uma demanda enorme nessas cidades. Só que ao mesmo tempo, tu vai nesses lugares às vezes que atende tanta gente que estão saturados assim também, né? E tem lugares que se especializam nesse tipo de hospitalidade. Esse atendimento sabe que é uma demanda grande, então tem já um preparo da equipe, então tem lugares que se destacam nessas cidades muito por conta disso, assim. Então abre muito assim de sair, só que eu acho que o mais importante é tu ter um comparativo de onde tu está inserido, da tua comunidade. Tô aqui em Porto Alegre, eu com a rotina que eu tenho hoje não tenho conseguido sair, mas antes, cara, eu ia na minha folga ia nos bares, eu ia no bar novo, bebia no balcão, conhecia, fazia alguns eventos na época do Agulha, ia no bar convidar os bartenders, ia falar, vou fazer um evento lá pessoalmente. Essa parceria. E, cara, foi se criando uma comunidade bem legal, assim, bem unida, assim, tem em Porto Alegre, pessoal do bar, assim. Hoje, com a rotina que eu tenho, não consigo fazer mais os eventos que eu fazia, mas a gente trouxe o Fábio Lapietra, que é o diretor criativo do Subastor, a Isadora Furnari, o Maurício Maia, que eles são jurados do concurso de Bruxelas internacional, né, que premiam bebidas do mundo todo. A Dida Teodoro, que ela era chefe de produção do Frank, que era no Maxud Plaza. Ela também montou o primeiro curso aqui, a gente desenvolveu junto o curso, até hoje ela dá o curso de produção de ingredientes para o bar, assim. Então teve uma época que eu trazia muita gente, planejava para cá, porque eu estava fortalecendo a comunidade local com isso. E não era eu só trazer uma pessoa de São Paulo para vir falar comigo e fazer uma carta pro bar onde eu estava, um drink para cá. E não, a gente fazia uma construção porque entendia que se todo mundo absorver conhecimento que essa pessoa tem de São Paulo, dessa vivência que ela tem, a comunidade cresce. Aí entre esses nomes tá o Zulu, que já ganhou World Class, que é a principal competição de coquetelaria do mundo. O Marco de la Roche, que é um embaixador do BCB, que é a convenção, é o Bar Convent, tem em Berlim, tem no Brooklyn, tem em São Paulo também. Trouxe ele em 2018 também, cedemos espaço lá para ele dar o curso. Cara, muita gente veio e viu que estava rolando uma movimentação, então gente de Santa Catarina via para cá fazer curso, gente do interior começou a vir, então, e junto com isso comecei a criar laços com essa, então tu vai criando e fortalecendo isso, e tu ir no bar do cara que foi lá fazer o curso contigo, que já tem uma outra assunto, tem um contato. Então tanto que na época quando a Dida Teodoro veio fazer o curso, a gente fez o curso no antigo lugar onde era o Capincho.
que tinha uma cozinha aberta, então como era muito específico de produção do bar da cozinha, a gente fez lá. Então, acho que tudo, voltando à pergunta inicial, né, eu acho que tudo abre a mente, assim. Tu tem que estar disposto a entender. Mas tem que ir atrás também. Tem que ir atrás. E ao mesmo tempo, viajar tem isso, mas tu tem que ter parâmetro, tem que ter comparativo. Só viajar não é suficiente. Eu acho que tu vai viajar, tu tem que entender que o restaurante é esse tipo de serviço, porque ele está localizado em tal lugar, em tal meu contexto. Então, tu vai ter um Porto Alegre bem parecido, turístico também, porque Porto Alegre tem se tornado uma revitalização da orla, com esse investimento no centro histórico que está rolando, tem se tornado uma capital que é uma parada antes do pessoal ir para Gramado. Então, Gramado é uma das cidades mais turísticas do Brasil, está sempre no top 3, e o pessoal tem muito de avião, e agora o que acontece? O pessoal, antes de ir para Gramado, está parando aqui. Está virando referência. Então, Porto Alegre tem um potencial turístico muito grande, e se consolida cada vez mais, e por isso que eu também resolvi. Teve uma época que a gente sempre pensava, vou sair de Porto Alegre, né? Só que eu pensei, vou para São Paulo, mas talvez eu construa algo lá, mas quero estar perto da minha família, que é muito importante, quero estar perto dos meus amigos. Então vou fazer algo em Porto Alegre, que eu acho que... Então foi uma construção de... Faz sentido. E tudo um plano de carreira. Claro que a gente não... daqui a 2 anos vou estar em tal lugar. Tem algumas metas, a gente consegue criar algumas metas assim, mas a vida vai dando seu jeito, assim. Então, tu visualizar e planejar onde tu quer chegar e como, faz o caminho inverso, né? Quero chegar lá, como eu vou fazer isso? Então, tudo começa com interesse, né? E reforçar esses laços de onde tu está inserido. Esses eventos que tu falou, tu foi pago para fazer esses eventos ou tu foi atrás, tipo, não, eu vou lá te ajudar sem receber, eu vou lá fazer tal coisa? Os primeiros eventos que eu trouxe, eu não recebi nada. É isso que eu queria saber, porque eu sempre falo que no começo tu tem que ir atrás das coisas. Eu trabalhava de graça para um monte de chefe. O que eu fazia? Os sócios do Agulha são os meus sócios num bar chamado Vasco 1020 também. Então, na época que eu trazia as pessoas, eu fazia um link com um bartender, fazia um guest na Vasco já para se pagar a vida dele. Então eu falava com eles, olha, estou planejando isso. E movimentou bem, foi uma movimentação bem legal, assim, de fazer uma palestra no Agulha, né? E fazia esse... Aqui mesmo, a gente já fez guest com o pessoal da San Basile, que é uma destilaria brasileira, com o Thiago Toalha também, que abriu o restaurante dele, com o próprio pessoal do Capincha que a gente fez. Só que tudo começou lá atrás. Eu recebia nada, recebia meu salário, só que não estava dentro da minha escopo de trabalho fazer eventos para o bar, assim. Sim. Tava criação de drinks, várias outras coisas. Mas isso não era uma coisa que me era demandada. Foi uma sugestão que eu dei, fui muito bem recebido e foi. Aí, depois, eu comecei a entender que a gente conseguia, pelo menos, não ficar no... Eu conseguia fazer por conta, assim, Entendi. o evento. Não, mas se quiser pagar uma passagem da Austrália para cá, eu venho fazer um evento de boa. Não, justamente, a gente pagou. Aí a ideia, cara, foi essa, foi tu fazer coisas além, né, que a gente conversou. E às vezes tu fazer o além e falar, olha, tá num lugar onde te proporciona isso, né? Sim. Não tem como uma pessoa fazer tudo, divulgação, né? fazer um design, divulgar, e ainda mais quando é físico, né? Então tem que ter uma estrutura braçal ali também. Sim. De cadeira, de mesa, enfim, impressão, quem vai... Então são vários detalhes que precisa de gente ali. Então se criou essa comunidade assim e foi expandindo, e teve outros que não, que eu fazia em troca do curso, assim. Sim. Então tu vem aqui, daí... Que também vale a pena. Exato. Então eu fiz muito curso também que eu queria fazer. Mas vi muito curso também aqui que eu acho que a gente tem que falar.
Entendi. Então, quando o Marco Della Rocha, ele dá curso há bastante tempo, e ele desenvolve, foi o primeiro curso que eu vi de gestão de bar, por exemplo. Ele foi a primeira vez que ele deu fora de São Paulo, foi aqui em Porto Alegre. Foi com um vídeo que eu fiz para ele fazer de coquetelaria, mixologia clássica e mixologia brasileira, que são os cursos que ele tem também. E são cursos que ele desenvolveu, autorais, e que fora de São Paulo, eu acho que foi o lugar que mais recebeu esses cursos. E todas as turmas lotadas, assim. E se tivesse mais, a gente abriu vaga, acabava, abriu outra vaga, acabava. E eu falei, a troca era justamente só o curso. Assim, então, tudo era dele, assim, mas o fortalecimento que teve da galera ter essa aproximação com o Marco e fazer esses cursos, fortalece muito. Eu vou te colocar numa sinuca aí agora, mas tu vai ter que responder. Normalmente eu pergunto para as pessoas de comida, né? Para tu eu vou perguntar comida e coquetel. Ok. Se tivesse que tomar um coquetel ou uma comida, um prato, né? A vida toda, não pode mais tomar nenhuma outra, só aquele coquetel. Qual seria? A minha resposta pode ser muito sem graça, né? Mas a minha é carreteiro. Se eu tivesse que escolher uma comida que eu só posso comer, é carreteiro. Então não tem nada a ver de sem graça. De drink, cara. Foi o drink que eu mais fiz, que eu mais bebi na minha vida, caipirinha, né? Caipirinha. Mas eu gosto muito de... Tradicional, cachaça. Caipirinha, cachaça, limão e açúcar. Mas eu gosto muito de daiquiri, que é rum, limão e açúcar. Então, acho que eu vou ficar pra não ficar na caipirinha, eu vou ficar com um sour, que é o daiquiri. Ou daiquiri, né? Tem uns lugares que falam daiquiri. Show. Deixa eu te contar uma. Eu não como açúcar, né? Eu não como açúcar há bastante tempo. E aí eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu fui num bar aqui na Cidade Baixa e falei assim, olha, desculpa por te pedir isso, mas tem como tu fazer uma caipirinha sem açúcar? E aí o garçom me olhou e falou assim, é sério que tu quer isso? Eu falei, sim, eu não quero açúcar. Ele falou, tá, tudo bem então. Mas o pessoal na mesa ficou meio assim, estranho, mas... Não, e tem um rolê também de... Tem muita gente que pede com adoçante, pede coada. Então o teu pedido foi de boa, não foi um pedido... Sim. Não, sem açúcar é tranquilo. E a comida, o que seria? Só pode comer essa comida. Cara, pode ser a comida da mãe também. O arroz e feijão. Cara. Todo arroz e feijão da minha mãe, né? Sim, tem que ser só o dela. Porra. Eu acho que tem uma coisa que nem a gente tá falando de cultural, né? Acho que o arroz e feijão, meu, pra mim ali... Não tem nada que ganhe do arroz e feijão. A la minuta, né? É o completo. É o prato feito. Qual é o melhor, qual é o mais conceituado campeonato de coquetelaria? Por exemplo, a cozinha é o Bocuse d'Or. Qual que é o de coquetelaria? Eu enxergo hoje, tem um campeonato que é a Diageo patrocina, né? Que é um conglomerado internacional de bebida. Eu fiz um evento pra eles. Tu tá na final do World Class. E todo esse pessoal que te conhece aí, que tu trouxe pra cá e que tu fez parceria e que tu talvez teus ídolos também, todos eles são os jurados. E tu precisa fazer um coquetel pra ganhar o campeonato, pra ser o campeão mundial. O que seria? O que tu faz de melhor? Sim. Cara, acho que tem uma... A gente tá com uma versão aqui de rum old fashion. Tá, ainda tem aqui, tá. Que é muito boa, assim. É um rum envelhecido 7 anos. Aí eu usaria um rum do Old Class, do portfólio deles, né? Mas, enfim, o rum envelhecido, a gente fortifica ele com um rum brasileiro, que tem uns 47% de teor alcoólico, assim. E a base do Old Fashion é o açúcar, destilado e bitters. Nessa parte do açúcar, a gente adoça com melado de cacau. E melado de cacau tem dulçor, mas tem uma acidez muito característica. Nunca ouvi falar em melado de cacau. É muito, cara, é incrível, assim. Eu gosto muito de usar ele, eu uso há algum tempo já, porque ele tem um dulçor com uma acidez que tu não encontra em outros agentes de dulçor, assim. E ele tem uma característica
frutada, leve. Esse amargo de cacau no fundo. Não tem tanto amargor do Nibs, aquele do Nibs não tem tanto assim, não sinto tanto, mas tu percebe um leve amargor. Então a base alcoólica desse drink é o rum envelhecido com potencializado com esse rum brasileiro, mais um teor alcoólico mais alto, tem 47% de teor alcoólico, para dar mais corpo também pro drink. Então o rum envelhecido traz notas de tabaco, a parte do soro fica pelo melado de cacau, e os bitters a gente usa um bitter de laranja e bergamota também. Tu já me serviu esse drink? Acho que não. Porra. Vamos ver, tem que vir aqui, né? Porra! Tem que ouvir tu falar aqui do negócio e não poder provar. E... Cara, acho que um drink que segue uma métrica clássica e ao mesmo tempo ele usa ingredientes que tu não vai encontrar... É toda a tua ideia, né? Clássico, moderno, brasileiro, pega tudo. Exato, pega também um destilado, que é o destilado latino também, o rum. Então tu consegue ter todas as coisas que eu trabalho muito que eu desenvolvo muito no meu trabalho, são referências de destilados latinos brasileiros, ingredientes latinos e brasileiros, tanto que o Solos tem esse termo lembrete que a gente fala, que é latino e brasileiro. Então Sim. A gente consegue ter esse desenvolvimento de ideia a partir desse conceito de ideia. Então a gente sempre ficou, por exemplo, aqui no Solos, de botar como uma coisa, se a gente põe como cozinha latina, já nos taxam como peruano, México. Se a gente põe cozinha brasileira, fica alguma coisa nordestina no imaginário. Então a gente juntou os dois termos para criar uma cozinha autoral e uma coquetelaria autoral. E qual é o nome desse termo? Latino brasileiro. Latino brasileiro. Então eu serviria esse drink porque tudo que eu faço no meu trabalho, desenvolvo no meu trabalho, é isso, um drink mexido, tem potência alcoólica, acidez, dulçor, um leve cítrico do bitter de laranja, assim, o aroma. Então, cara, achei incrível. Ele com mexido, com e eu tomando água aqui. Pois é, a gente devia ter feito um... Mas, Marcelo, conta pra gente finalizar, qual é o futuro do Marcelo e qual é o futuro dos Solos? Talvez os dois sejam a mesma coisa, mas qual é o que a gente pode esperar se a gente se encontrar daqui 1 ano ou daqui 5 anos? Porque a gente se encontra a cada 5 anos, né? É verdade. Mas a próxima vez que a gente se falar, onde que tu vai estar? Cara, tem muita coisa que a gente planejou, tem muita coisa que a gente não planejou, como falando dos Solos, né? Assim, a abertura do segundo. A abertura do segundo foi algo que surgiu uma oportunidade e a gente foi. Abraçou. E então a gente tem esse planejamento de expansão muito mais controlado hoje, né? Porque esse ano é um ano de estabelecer o que foi construído. E pessoalmente, cara, quero desenvolver algumas bebidas. Quero ter assinatura em alguns projetos. Já na época que eu fui do Agulha, criei junto com a Casabuco uma cachaça exclusiva do Agulha, mas eu estou num planejamento de desenvolvimento de bebidas com assinatura e que tenham que conversem com o que faz sentido para mim, né? Conversa com a minha história e que ao mesmo tempo essa se retroalimenta, né? Um dia vai ter a cachaça do Marcelo, então? Um dia vai ter, não sei se a cachaça em si, mas talvez uma bebida, tem no escopo das bebidas destiladas, compostas, licores, algumas rótulos assim. Então desenvolver algumas coisas assim, não sei se uma destilaria parceira, ou se eu vou criar uma destilaria, ou se, enfim, porque ter uma destilaria é uma outra coisa, mas ter parceiros que já fazem esse processo. E eu tenho uma assinatura de algo que eu gostaria de desenvolver e que vai ainda juntando com os Solos ter uma característica única no lugar, porque ali vai ser desenvolvido coquetéis com as bebidas que eu vou criar Sim. Então vai quase no processo oposto, né? Tô pensando num drink, qual bebida que eu vou criar para fazer esse drink, né? E se eu entrar aqui um dia vai estar na prateleira para vender ou só atrás do bar? Sim, não, a ideia é essa.
que eu tenho, projeto pessoal, né? E de desenvolver isso. E, claro, você quer tempo, planejamento, Sim. ter um estoque inicial, enfim, várias coisas de posicionamento de marca, de como botar Logística, isso. não é fácil. Então, isso seria uma coisa pessoal, né, também. E, ao mesmo tempo, trazer mais eventos para cá, né, assim, coisas que são mais tangíveis em curto espaço de tempo, são mais eventos para cá, movimentar os solos, a coquetelaria dos solos. Inclusive está fazendo evento com a gente também, né, da gastronomia também, então a gente vai fazer um evento aqui. Eu não sei quando vai ao ar, né, mas todos convidados para o evento que vai rolar. 22 e 23. Não, 21 e 22. 21 e 22, domingo e segunda. 21 domingo é... Eu não sei como vocês chamam, mas é comida de rua, né? Tem lacalhe. Lacalhe, o churrasquinho ali. Comidas latinas de rua, feitos na brasa ali, a gente monta uma estrutura da rua, fica um clima bem mais leve assim. Sim. Então fica o pessoal aproveita o espaço da rua, vai ter chopp na calçada, vai ter drinks latinos também, que a gente faz alguns autorais, outros clássicos. E aí dia 22, segunda-feira, é o jantar. O jantar. Top das galáxias. Aí o jantar, ele é mais introspectivo, assim, a música não é tão alta, a música é ambiente, então tem uma outra... Eu acho que aqui no Solos é legal isso, a gente consegue fazer os dois, assim, o divertido e o sério no mesmo ambiente, né? É bem legal isso. Então, a nossa ideia para esses eventos é isso, em curto prazo, trazer eventos, trazer coquetelaria, a longo prazo, esse desejo pessoal das bebidas, e essa expansão controlada também do Solos, né? Um planejamento de talvez uma outra marca, talvez não sei, mas pode desenvolver alguma coisa assim futuramente. Então, mas esse ano é o ano de estabelecer com eventos, futuramente essas bebidas iam ir bem assim, e eu conseguindo gerir e só cuidar da parte criativa assim, da coquetelaria dos solos. Ter as pessoas, desenvolver as pessoas que estão hoje comigo para cuidar de várias coisas que eu faço hoje, né? Então o objetivo profissional também é esse, né? É delegar essas pessoas para que eu consiga focar no que tu gosta. Essa criação e esse treinamento que a gente tem com a equipe, desenvolver essa carta de drinks, desenvolver essas bebidas, fazer um trabalho de construção de cardápio em conjunto com a equipe, que eu acho super interessante pro bar, assim. Então eu tenho várias ideias que eu quero fazer, mas a galera que tá na operação também é legal. Não, e isso entra com aquele negócio que tu falou de desenvolver o pessoal, de amadurecer. Exato. Porque tem que... Não é todo mundo que deixa usar as ideias dos outros. Sim. Assim também. Muito obrigado, valeu. Obrigado mesmo. Eu te vejo daqui 5 anos quando eu voltar pro Brasil. Então. A gente se vê dia 21 e 22, no evento.